Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença neste final de tarde em que estamos todos muito encalorados, mas em que, apesar disso, vamos tentar ter aqui um espaço de partilha que seja de facto interessante. Claro que agradeço muito em particular aos nossos convidados, António Dias de Figueiredo, Helena Sardinha Pereira e Madalena Alves Pereira, que tão simpaticamente aceitaram o nosso convite. Vamos tentar que esta tertúlia contrarie esta indolência a que a temperatura de hoje nos convida, procurando que ela seja dinâmica e participada. Pela minha parte, irei tentar imprimir um tom de tertúlia, não me alongando em apresentações longas e formais dos nossos convidados, coisa que, quando eu começo com muitos professores doutores e doutores, me atrapalham. E, sem mais delongas, proponho começarmos pela intervenção do professor António Dias de Figueiredo, que é professor emérito da Universidade de Coimbra e que é, sem dúvida, a referência, quando o tema é a introdução e o uso educativo das tecnologias de informação e comunicação em Portugal, e que por muitos é reconhecido como o pai do projeto Minerva. Professor, peço para, por favor, iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Eu não contava com esta surpresa de ser o primeiro a falar. Eu queria dizer que, de facto, estou muito contente por estar a participar em mais esta iniciativa das inquietações pedagógicas de facto, eu gosto muito e, sobretudo, sobre um tema que me preocupa pessoalmente, não só como cidadão, mas como avô. Eh, Este é um tema, se não repararmos, é um tema relativamente recente, ou pelo menos aqueles de nós que são um bocadinho mais antigos, porque em rigor começou há apenas 15 anos. Não é? Foi mais ou menos por volta de 2010 que se assistiu a esta mudança quase que radical, e agora é praticamente radical, entre o presencial e o em linha. Bom, e daí resultou um fenómeno que hoje em dia há quem diga que é uma ruptura antropológica, que é os nossos adolescentes, a nossa infância também, as nossas crianças e os nossos adolescentes, que precisam tanto de relações sociais, aos poucos começaram a ter muito menos relações sociais no presencial e passaram a ter as suas relações online. Se nós tivermos em conta a importância desse relacionamento para a formação da identidade, para o desenvolvimento eh, intelectual da criança, vemos que, de facto, isto é um fenómeno preocupante. Acontece que isto resulta, obviamente, de nós usarmos os algoritmos das redes sociais, e estes algoritmos são feitos para ganhar dinheiro. Oferecem-nos, dão-nos acesso a um conjunto de funcionalidades de que nós gostamos e, em contrapartida, servem-se dos nossos dados e, a meu ver, abusam. E abusam muito neste momento. Abusam porque a sua atividade baseia-se fundamentalmente na manipulação das emoções das crianças. Acontece que, no essencial, procuram explorar um fenómeno que é perfeitamente normal dos seres humanos, que é a tendência a tendência não, a nossa a forma como o nosso cérebro gera dopamina quando assiste a qualquer coisa ou quando participa em qualquer coisa que lhe agrada. Esta é uma funcionalidade fundamental do ser humano, é indispensável para aprender e para ter motivação, mas eles estão a usá-la para manipularem emocionalmente as crianças e fazem-no porque a dopamina, quando é produzida, gera ao mesmo tempo uma vontade muito grande de fazer mais, de obter, no fundo, é a neurohormona da gratificação. E, portanto,
quando se obtém gratificações, fica-se com vontade de obter mais gratificação. E, portanto, é graças a isso que eles intervêm. Se nós quisermos se tentarmos inventariar o conjunto dos truques que eles usam, são bastantes. Um dos truques é precisamente basearem-se na gratificação. Portanto, oferecem gratificação, como sejam os sinais de apreço, o like, ou o gosto, ou o adoro, mandam notificações, oferecem prémios, de vez em quando aparece uma taça a dizer você ganhou este prémio ou ganhaste este prémio, e, portanto, por um lado dão gratificações, por outro lado mostram a atividade dos outros. E como mostram a atividade dos outros, levam as crianças e os adultos e os adolescentes a quererem imitar os outros. Portanto, a quererem seguir os outros e imitar os outros. E, para além disso, prestam-se muito à comparação social. E essa comparação social faz com que os adolescentes que estão numa idade em que são muito sensíveis à opinião que os outros tenham sobre eles e à imagem que pensam que estão a projetar, criam ansiedades muito grandes. Mas, além disso, estes algoritmos fazem outra coisa, que é escolher conteúdos que vão ao encontro daquilo que as crianças... Aliás, escolham conteúdos que só vão ao encontro, não escolham outros conteúdos, ou os outros rejeitam-nos, só oferecem conteúdos que vão ao encontro dos interesses dos jovens que estão a usar as redes sociais. E isso faz com que, no fundo, tem dois efeitos fundamentais. Um deles é criar aquilo que se costuma chamar as bolhas. Isto é, a criança ou o adolescente passa a receber conteúdos que são só os conteúdos que lhe interessam. E, portanto, não tem qualquer diversidade. Em princípio, para ele não há, ou para ela, não há quaisquer horizontes para além disso. O seu mundo passa a ser aqueles conteúdos que vão para a sua bolha. Por outro lado, geram-se câmaras de eco, porque, no fundo, ele recebe conteúdos dos amigos ou das amigas que estão a tratar exatamente das mesmas coisas. E, portanto, não se expõe à diversidade e tornam-se, portanto, muito manipulados. Uma outra forma de manipulação é que, para conseguir atraí-los mais, dão prioridade aos conteúdos que provocam emoções fortes, sentimentos de ódio, de indignação, de ansiedade. E isso, obviamente, tem efeitos muito negativos sobre a saúde mental, sobre a ansiedade dos jovens. Outro truque é tentarem mantê-los sempre seguros, portanto, evitar que eles se vão embora, aprisioná-los de certo modo para que eles não se vão embora. Portanto, arranjam conteúdos que nunca mais acabam, os chamados conteúdos infinitos, ou infinite scroll, com conteúdos acabados, eles querem continuar a ver o conteúdo e, portanto, não se vão embora. Os mecanismos de autoplay, isto é, quando eles passam com o cursor em cima de qualquer coisa do vídeo, por exemplo, o vídeo começa a tocar, portanto, começa a funcionar sozinho, e a partir desse momento eles começam a olhar para o vídeo e ficam outra vez aprisionados. Para além de truques, como sejam tentar, mesmo quando eles estão a ir embora, no momento em que eles estão a ir embora, lançar mais notificações para eles, no fundo, não se irem embora, continuarem prisioneiros. Portanto, esta é a manipulação que eles fazem. Portanto, é de facto uma manipulação muito forte que afeta muito os nossos jovens. O problema se nós quisermos resolver este problema, temos de ver como é que os podemos capacitar para o superar. E, portanto, como é que nós vamos assegurar que eles podem recorrer a estes conteúdos e, portanto, eventualmente usar as redes sociais, mas fazê-lo com autonomia, com capacidade crítica e com autoconsciência. E isso, o que hoje em dia se prova, e há bastante literatura sobre isso, que resulta, por um lado, desenvolver-lhes
a literacia mediática. Por outro lado, é alertá-los para os mecanismos de persuasão, de modo que eles sintam, possam sentir que estão a ser persuadidos e possam perceber, olha, lá está este a tentar persuadir-me. E os efeitos emocionais. Portanto, é preciso que os jovens saibam, consigam sentir quando é que estão a ser manipulados e possam defender-se disso. O desenvolvimento da autoconsciência exige também que reconheçam em que medida é que essas emoções estão a influenciá-los e a levá-los a agir contra a sua vontade. E é importante também que sintam quando é que estão a começar portanto, consigam detectar os sinais reveladores que eles próprios sentem em si próprios quando estão a ser solicitados pelo sistema. Bom, portanto, nós temos que os capacitar para a resistência. Eu escrevi sobre isso, portanto, dei uma série de sugestões a esse respeito, mas há um aspecto que me parece muito importante, que é o de eles passarem a privilegiar a dimensão presencial. Portanto, para eles poderem defender-se e para poderem desenvolver-se normalmente e viver na sociedade futura sem as limitações de alguém que só sabe viver online, têm que ter atividades presenciais, têm que participar em clubes, em desportos de equipa, e, portanto, deve haver um incentivo muito grande a que eles participem incentivo que eles participem em atividades presenciais. Um terceiro aspecto, que naquilo que escrevi foi muito rápido, porque não havia espaço, mas a meu ver é um aspecto muito importante, que é o ponto de vista educacional e político. Portanto, nós temos que ver como é que lhes podemos dar literacia mediática. Não é óbvio. Tanto mais que muitos deles já estão condicionados pelo tipo de prática que têm tido e, portanto, é muito difícil. Por outro lado, como é que podemos envolvê-los de forma crítica? E eu aqui defendo que nós vamos ao ponto de os envolver como ativistas. Isto é, que eles se assumam como ativistas que se defendem daquilo que está a ser tentado sobre eles. E, portanto, eu defendo que os jovens devem poder, nós próprios devemos garantir que eles se dispõem a dar, a contactar os responsáveis das plataformas e denunciar as técnicas que estão a ser usadas. Eu tenho a impressão que o meu tempo já está a chegar, portanto, acho que para já fica aqui, está bem? Muito obrigada pela sua intervenção, professor. E eu recordo que após uma primeira, recordo não, vou referir pela primeira vez, após uma primeira intervenção de cada um dos nossos convidados, haverá um espaço para colocarem questões que poderão colocar de viva voz ou, se preferirem, no chat. Eu vou pedir. Vou já tirar isto. Está com o som que eu pedia para tirar. A nossa próxima intervenção será da Helena Sardinha Pereira, que é professora de História na Escola Secundária de Casquilhos. Em 2024 foi distinguida com menção honrosa Acesso à Cultura no Global Teacher Prize Portugal e a medalha do Barreiro Reconhecido, atribuída pela autarquia pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos trans e multidisciplinares que combinam teatro, música, dança criativa, investigação histórica e património local, e que envolvem alunos e comunidades numa aprendizagem viva e integradora. Helena, por favor. Tá bem. Então, primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite, não estava à espera, mas agradou-me bastante até o nome Inquietações Pedagógicas, porque eu acho que nós temos mesmo que estar inquietos, porque é essa inquietude que nos faz pensar e problematizar o mundo que nos rodeia, não é? E que nos condiciona.
Queria também cumprimentar todas as pessoas que neste final de dia, com este calor, estão aqui para nos ouvir e para participar da nossa tertúlia. Também é uma coisa que eu queria elogiar, é o formato de tertúlia, que permite às pessoas debaterem, colocarem as suas questões e até trazerem as suas opiniões, e portanto isso é muito enriquecedor, e também queria elogiar. E queria também, enfim, cumprimentar os meus colegas aqui, os convidados. Também é uma honra estar aqui com uma barreirense que eu já conheço há muito tempo, a Madalena Alves Pereira, e o professor António Dias Figueiredo, que não conheço tão bem, só li algumas coisas, mas que posso já dizer que fez uma excelente introdução, o que me vai poupar bastante, porque eu não vou falar já desses aspectos. Acho que ficou muito bem sintetizado, e portanto eu se calhar até vou pegar naquilo que disse, por último, e vou dar sequência. Pronto, portanto, tudo aquilo que disse, totalmente de acordo. Eu só quero aqui já agora enquadrar aqui a minha... Porque é que eu estou aqui, não é? Acho eu, é que sei, é que eu, de facto, há mais de um ano, eu sou professora, não é? Numa escola secundária, e é claro que há um conjunto de situações e há um conjunto de, enfim, de atitudes dos alunos que me vêm preocupando, não é? Eu dou aulas ao secundário, 11º, 12º de História. Portanto, há aqui atitudes que me vêm, que eu observo e que me preocupam. E de tal forma que comecei a ler muita literatura, a literatura científica sobre o assunto. E até vos deixo aqui alguns, depois até posso colocar aqui nas mensagens, alguns que eu recomendo, sinceramente, a quem queira aprofundar esta temática, que é a Fábrica dos Cartinhos. Eu não sei se conseguem ver, mas eu vou dizer, não se consegue ver. A Fábrica dos Cartinhos Digitais, que é de um neurocientista chamado Michel Bermouget, e que recebeu o prémio de melhor ensaio feminina em França. Também dele, curiosamente, e foi logo o livro que ele escreveu a seguir, foi o Ponham-nos a Ler, e é curioso porque é que ele escreveu este livro, porque ele foi criticado quando escreveu a Fábrica de Cartinhos Digitais. Teve algumas críticas dos leitores que lhe disseram: ok, diagnosticou a situação, mas agora qual é a solução? E ele escreve um livro, Ponham-nos a Ler, como solução para resolver o problema dos cartinhos digitais, como resolver isto. Depois há um outro livro que eu também aconselho a ler, que é A Geração Ansiosa, de um psicólogo social, Jonathan Ed, que é espetacular. Porquê? Porque ele baseia-se nos estudos mais recentes sobre esta problemática que o professor António Dias Figueiredo referiu, do crescimento, para já a história da dependência dos ecrãs, o vício, portanto, ficarem agarrados aos ecrãs, e depois as consequências disso, que é o aumento drástico, dramático, da automutilação entre raparigas. Em 10 anos, de 2010 a 2020, em apenas 10 anos, triplicaram os casos de automutilação em raparigas, e isto prende-se com as redes sociais, porque as raparigas consomem são muito mais utilizadoras das redes sociais do que os rapazes. Ele aqui também fala claramente que os rapazes são mais propensos aos videojogos e aos sites de pornografia, e começam muito cedo. Eu fiquei alarmada quando li, porque sinceramente, na minha ingenuidade, eu nunca pensei que começassem tão cedo, mas com 12, 13 anos já estão agarrados, e 13 anos é a idade considerada a maioridade para se inscreverem nestes sites. E entretanto, uma coisa que ele também refere é a alta taxa de suicídios entre os jovens, que cresceu dramaticamente, e que ele relaciona com o aumento da depressão, dos casos de depressão entre jovens, o aumento dos casos de ansiedade, de automutilação, como eu já referi. E agora vou relacionar isto com a minha profissão. O que é que eu verifico nas aulas? Pronto. Efetivamente, isto depois tem, as redes sociais têm uma implicação imediata na qualidade do sono, e nós sabemos que efetivamente os alunos dormem muito pouco. Já fizemos esse levantamento nas nossas turmas, de uma forma empírica, mas que nos permitiu concluir que há alunos que dormem 4, 5 horas, 6 horas,
porque recebem mensagens à meia-noite e respondem, e portanto ficam completamente agarrados a essa, enfim, a essa dependência, porque eles não querem, lá está, estar fora da tal câmara de, não é? Eles têm medo de ficar fora das redes e que se esteja a falar deles e que sejam excluídos porque não estão dentro da rede, portanto, e por isso é que isto também cria dependência, porque estar fora para um adolescente é muito dramático, porque estar fora para um adolescente significa que ele pode estar a ser excluído do grupo dos pares, e o grupo dos pares nesta idade é fundamental, porque é aqui que eles constroem dentro do grupo a sua identidade, o seu sentimento de pertença, e portanto esta história das redes sociais alimentarem o grupo e reforçarem supostamente estes grupos, também criam esta dependência, que é eu estou fora, estou excluída, e portanto é bom que eu não esteja excluída e portanto eu vou alinhar e vou seguir constantemente, e portanto, e esta história de estar sempre agarrado ao telefone é deixa lá ver se estão a falar de mim, deixa lá ver o que é que estão a dizer de mim, os gostos que puseram na minha fotografia, ou não, e portanto isto cria todo um sistema de dependência que faz com que haja consequências muito negativas a nível da ansiedade. O professor já falou aqui da comparação constante, uma comparação constante, até inclusivamente entre a própria parte, portanto, criam-se modelos de beleza ideal que também estão completamente distorcidos da realidade, porque hoje em dia, como nós sabemos todos, a internet usa filtros, usa todo um conjunto de esquemas que engana quem está a assistir, porque eu posso transformar a minha cara, posso tirar as rugas, posso tirar uma série de coisas e posso acrescentar outras, portanto, e isso cria uma imagem ideal, e quem está a ver, que são os jovens, ainda não têm consciência crítica para perceber que efetivamente isso é um conjunto de máscaras e de enganos e de ilusões que, para os agarrar, não é? E para os enganar, inclusive as redes sociais só publicitam as coisas boas, parece que a vida de quem lá anda é tudo uma maravilha, um paraíso, não é? O que também é terrível para criar ansiedade, porque no fundo eu estou ali a ver uma vida maravilhosa, olho para a minha e verifico, caramba, eu adoraria ser como aquela pessoa, porque a minha vida é uma miséria, não é? Porque é isso que no fundo eles sentem, é que efetivamente têm ali modelos de felicidade, de êxito, de sucesso, que não corresponda à sua própria vida e que é tudo falso, como sabemos. E, portanto, o que é que acontece a nível, portanto, da escola? O que é que nós sentimos na escola? Em termos práticos. O que eu sinto é, o nível de ansiedade é uma coisa incrível, subiu drasticamente. Eu peço a um aluno para ir apresentar um trabalho oralmente, parece que estou a pedir para entrar, para se jogar num precipício. Tem um medo horrível de se apresentar, para apresentar um trabalho. Um medo horrível daquilo que os parceiros possam estar a dizer ou a comentar, e por isso é que eles têm medo de apresentar, enquanto estão a apresentar um trabalho. O sono é uma coisa terrível, porque muitos dos nossos alunos, e nós não é preciso perguntar, nós vimos na cara deles que eles estão muito ensonados, e mesmo que a aula não seja, e já não é, muitas das aulas já não são propriamente aulas expositivas, não é? Mas mesmo que se lhes peça uma tarefa, eles estão cansados, eles estão com sono, e portanto não estão animados para fazer essa tarefa, e tudo mais, também aqui já foi falado, tudo mais, a história do exercício físico, a história do desporto, a história de ir a um espetáculo. Por exemplo, estou numa equipa, coordeno uma equipa que é a equipa Caminhos Consentidos, e estamos a desenvolver inúmeros espetáculos anualmente, espetáculos que misturam dança, misturam música, misturam teatro, espetáculos, este ano que vem vamos pôr o stand-up comedy, tudo coisas para ir ao encontro dos interesses dos jovens, mas que sejam formativos, porque efetivamente as 7 horas ou 8 horas que está provado que eles passam ao telemóvel não são de todo formativas, são distrativas, portanto isso é bom também termos consciência, e portanto como distrativas desvia-os daquilo que efetivamente deveria ser o papel formativo, quer das famílias, quer da escola, porque muitas vezes eles dizem nós temos aulas a mais, mas a verdade é que eles quando saem das aulas eles não vão a fazer desporto, não vão fazer andar ao ar livre, não vão interagir, muitas vezes vão quê? Vão para os ecrãs. E nós temos alunos que estão viciados em videojogos,
e que isso está-lhes a trazer inúmeras consequências. O DRMG, por exemplo, fala que quanto mais expostos aos ecrãs os jovens estão, menores são os resultados e o rendimento escolar, e isso é diretamente proporcional, e, portanto, os alunos, os nossos jovens estão a comprometer o seu sucesso. Inclusive, ele até refere a nível do emprego mais tarde. Ele diz que já houve um estudo que seguiu um grupo de 1000 jovens e que veio a perceber que os jovens mais expostos aos ecrãs depois teriam mais dificuldade em arranjar emprego um dia mais tarde. Claro que isto é sempre tudo, os estudos são sempre todos, não é? Muito polémicos, nós podemos sempre questionar os estudos, mas de qualquer maneira dão-nos pistas para percebermos este assunto. E de facto o que está a acontecer, ele também fala de uma coisa muito importante e que nós na escola estamos a sentir, que é os alunos cada vez têm mais dificuldade em perceber um texto simples, cada vez têm menos léxico, está a comprometer o léxico, está a comprometer a aquisição de vocabulário, e isso é altamente prejudicial. Porquê? Porque na altura em que os nossos jovens estão a desenvolver, é a altura em que o nosso cérebro está numa fase mais plástica, plasticidade a nível neuronal. E é a altura em que, de facto, se deviam fazer os maiores desenvolvimentos cognitivos. E é precisamente essa altura em que eles muitas vezes vivem agarrados às redes sociais e aos videojogos que não trazem nenhum desenvolvimento cognitivo. Pelo contrário, até comprometem esse desenvolvimento. E ele, inclusive, até o DRMG fala de uma coisa que me pôs a pensar, que é, mesmo que um jovem entre na escola e a escola arranje mecanismos para recuperar todo o vocabulário que ele não aprendeu quando estava numa fase de desenvolvimento em família e isso não foi devidamente calculado, ele diz que mesmo assim a diferença, o desfazamento entre os jovens que adquiriram esse vocabulário com os pais, com as famílias, e os jovens que não o adquiriram e que normalmente são das famílias socioeconómicas mais desfavorecidas, esse desfazamento nunca vai conseguir ser recuperado. Porquê? Porque quanto mais tarde nós procedermos a nível do desenvolvimento dessas capacidades de aquisição de linguagem, de aquisição da leitura, tudo mais, quanto mais tarde for desenvolvido, mais compromete. E, portanto, o que é que ele, no fundo, incentiva, e, na verdade, todos eles falam, já li também outro livro, agora há pouco tempo, de 3 psicólogas portuguesas que lançaram agora um livro sobre a utilização saudável e equilibrada das redes, e elas dizem exatamente isso, quer dizer, quanto mais desenvolvermos atividades fora dos ecrãs, ligados à leitura, ligados ao exercício físico, ligados a projetos impactantes, projetos significativos, a escola deve ter essa função. O professor António Figueiredo já disse aqui, e bem, a literacia digital é fundamental, é preciso desmascarar isto, é preciso, no fundo, mostrar aos alunos o que é que está por trás disto, o que é que está por desmontar isto aos olhos deles, ver quem é que ganha, quem é que está a ganhar com isto, não é? São as grandes tecnológicas que, no fundo, aproveitam estes utilizadores que estão ali à mão e que ainda não têm o seu córtex pré-frontal ainda desenvolvido e, portanto, estão muito frágeis e muito suscetíveis de serem viciados. Nós temos na escola que desmontar isto, mas não é sozinhos, é com as famílias. E eu propus este ano à Rede de Bibliotecas um projeto que incluísse as famílias, que desse literacia às famílias, porque a escola sozinha não pode fazer nada, é a escola dentro da comunidade, e não vale a pena também estarmos só a pensar no governo. Claro que o governo tem as suas responsabilidades, os governos e os ministérios da educação têm a sua responsabilidade, mas a comunidade, as escolas e a comunidade, as famílias, também têm a sua. E, portanto, é melhor começarmos já a trabalhar nisso. E, portanto, eu pedi ajuda à Rede de Bibliotecas, porque abrange todas as escolas do Concelho do Barreiro, e trabalhar com as famílias. Porque sair da escola, podemos estar a falar com os alunos na escola, mas depois as famílias têm outra atitude, nem sequer dão um exemplo, porque elas próprias também estão viciadas nas redes sociais e, portanto, tiram, não é? Não dão importância à leitura, não dão importância a outras atividades, porque as próprias famílias estão na rede e dentro da rede e alimentadas pela rede. E, portanto, o que é que eu, no fundo, como professora, acho que se deve fazer? Funcionar a nível da comunidade educativa, e isto inclui todos, parceiros, o Hospital do Barreiro, os psicólogos, todos eles devem ser chamados,
a escola para desenvolver literacia, obviamente, digital, as famílias têm que ser envolvidas, e estas tertúlias têm que ser feitas. Temos que falar com as pessoas, claro, sem dúvida. Eu não sei se já ultrapassei porque eu não olhei para o relógio. Obrigada, Helena. Pronto, então fico por aqui. Obrigada. Tá bem, obrigada. Vá. Obrigada. Então, vou passar então a palavra à nossa terceira convidada, quer dizer, terceira aqui nesta ordem inicial, que é a Madalena Alves Pereira, que é advogada, a sua profissão é advogada, mas que aqui está para nos apresentar a sua visão de uma mãe de 2 adolescentes. Obrigada, Madalena. Tens que pôr o som. Ainda não está. Tá. Agora já está. Obrigada. Pronto. Obrigada, Joana, pelo convite. É de facto muito bom estar aqui. É mesmo uma honra depois das intervenções anteriores. A Helena sempre a conhecia assim, muito sabedora e muito convicta e muito expressiva e, portanto, cativa muito. Eu adorava ser tua aluna, Helena, para poder aprender ainda mais sobre tudo. Obrigada também ao professor pela sua intervenção, que obviamente me fez refletir em muitas das coisas que depois me inquietam enquanto mãe. E, portanto, esta inquietação pedagógica, e como a Helena referiu no fim, agora, eu acho que é a inquietação pedagógica e familiar, porque é exatamente também de tudo isso, e como a Helena referiu, as nossas preocupações enquanto famílias é também lidar com todo este fenómeno e ligar com este fenómeno, com o impacto que tem na questão pedagógica, da aprendizagem, do ensino, mas também dentro da própria relação familiar, aquilo que vai adulterando e aquilo que vai transformando, de bom e de mal, porque também tem aspectos muito significativos, positivos, mas tem, quanto a mim, muitas questões que me deixam, de facto, muito preocupada e muito apreensiva. Talvez uma delas, e que indo de encontro àquilo que era a preocupação expressa da questão do envolvimento da comunidade e das famílias, é de facto aqui uma ponderação sobre as regras de uso de tudo o que são os ecrãs no ambiente escolar, onde afinal os nossos filhos acabam por estar muito, muito tempo. Eu própria, enquanto mãe, fui confrontada com essa questão. Os meus filhos, ao contrário de muitos outros, têm neste momento 18 e 17, mas só tiveram telemóvel muito tarde. Muito tarde foi no 10º ano, no caso do meu filho. Muito tarde, porque como imaginam, ele dizia: mamãe, por favor, eu sou o único na turma que não tem. É uma vergonha, mãe. Portanto, ele disse-me isto o 9º ano todo, e eu disse: quando tu entras no secundário, vamos-te comprar um telemóvel. Portanto, isto era todo um fator de desintegração e desinserção num grupo, porque ele não tinha o telemóvel e, como tal, ele não era igual aos seus pares. Isto foi uma questão que nós fomos falando, procurando explicar-lhe que não era o telemóvel que lhe dava qualquer acesso a uma integração a um grupo. O objetivo seria exatamente eles todos conviverem, conversarem, que era uma coisa que me fazia muita confusão quando iam lá à casa aos amigos e sentavam-se todos no sofá, todos com o seu telemóvel, e por vezes até conversavam entre eles através dos telemóveis, e portanto isso foi qualquer coisa que nós explicámos. Nem tudo o que está na internet, na altura, até começou muito a discussão em torno do acesso ao YouTube e aos vídeos que apareciam no YouTube, nem tudo o que está na internet pode ser favorável para a formação e para o desenvolvimento dos miúdos. Nós tentávamos explicar isso. Felizmente ou infelizmente, houve uma situação em que os meus filhos estiveram a ver um vídeo que, enfim, tinha qualquer coisa mais ou menos de terror, as cenas nem sei exatamente, num grupo, e aquilo deu origem a 2 noites muito mal dormidas pelos dois, com pesadelos, e então nós explicámos, estão a ver o que acontece quando veem o YouTube sem supervisão. Eles teriam 10, 11 anos. Mas isto marcou-os, porque em determinada altura diziam aos colegas até: os meus pais gostam mais de mim do que os teus porque eles não me deixam ver a internet e, portanto, não me expõem àquilo que pode fazer mal. Os próprios miúdos, estamos a falar de infância, não é? Final da infância, tinham esta noção já de que há coisas que lhes podem fazer mal e que a função dos pais é proteger e, portanto, também era impedir o acesso. Naturalmente que hoje, com redes, é impossível, não é? Com Instagram, TikTok, Facebook, isso já é de cotas, mamãe, tu estás fora, não vale a pena falar sobre isso. Portanto, hoje é impossível porque eles vivem ligados, conectados em tudo o que é esta realidade e toda esta dependência. E isto leva também à transformação na relação familiar, leva à transformação naquilo que é o seu desenvolvimento e a sua capacidade de concentração,
tem muita dificuldade em estender a concentração por mais do que 2, 3 minutos. E, portanto, ver a minha filha, quando era mais jovem, gostava muito de ver séries, e via séries, portanto, ligava à televisão e via vários episódios. Hoje em dia, não é capaz de ver um episódio. É quase um exercício de informação e de cedência aos apelos que fazemos para senta-te aqui, vamos ver este episódio que é importante, tem a ver com isto, ou uma matéria que te interessa, ou sobre moda, ou sobre maquilhagem, como menina que é, qualquer coisa que se tenta agarrar. Portanto, há aqui um problema de concentração perante um desafio de leitura, ou até de imagem, porque falámos muito aqui da necessidade de voltar a ler, mas aqui até é uma necessidade de concentrar numa história que se vai desenrolando ao longo de algum tempo numa imagem. E, portanto, aquilo que eu noto é, de facto, esta dificuldade de estender a concentração por mais do que alguns minutos, que será o tempo dos TikToks ou dos vídeos que têm acesso nos Instagrams. Depois, há outra questão que também noto com muita preocupação, essa diminuição do vocabulário. Começou muito com as mensagens, com a short message, para fazerem as abreviaturas, e cada vez mais, como a palavra é substituída pela imagem, vai-se diminuindo o vocabulário. Ou então, há vocabulário que é apreendido em português do Brasil, não o português do Brasil correto, mas o português do Brasil calão, que também vem pelos vídeos. Aliás, que é uma coisa que me perturba, a construção da frase é muitas vezes feita a partir do português do Brasil e não do português de Portugal. Portanto, todas esta apreensão de conteúdos que vai depois também deturpando a linguagem e a expressão e criando uma errada utilização da língua por nós em Portugal. E quando isto tudo me preocupa, e quando eu há pouco falava da questão das regras de uso na escola, era porque, no caso do meu filho só teve o telemóvel no 10º ano, mas no caso da minha filha teve mais cedo. E teve mais cedo porque nas aulas de matemática, no 8º e no 9º ano, nas aulas de matemática, a própria professora pedia para levar o telemóvel. Isto até deu ali algum atrito, digamos, entre nós, pais, e a própria professora e a direção de turma, porque explicávamos que nós não queríamos, que os nossos filhos, era intencional, não era, naquele caso não era só eu, mas outros pais, não queríamos que os nossos filhos tivessem telemóveis, e obviamente para ter um telemóvel com as funcionalidades exigidas, teria que ser já um telemóvel com características de smartphone, não era um telefone para fazer contactos, era um telefone para ter acesso à internet e determinadas aplicações, e que nós queríamos limitar. Enfim, era o querermos estabelecer uma regra de uso familiar contra uma regra de pedagogia de escola numa disciplina em concreto, e acabou por ganhar a disciplina, e naturalmente os miúdos acabaram por ter o telemóvel. Mas continuo sempre com isso, e ainda este ano dizia isso numa reunião de pais. Continuo sempre com esta dúvida se não seria, e eu particularmente, mais apologista desta interdição de uso de telemóvel em contexto escolar, porque eu acho que, de facto, há uma dificuldade muito grande para os miúdos resistirem ao som da notificação ou à luz da notificação, quando estão a fazer um exercício, quando estão num contexto de sala de aula, e, portanto, eu acho que é muito difícil para eles, e também é extremamente perturbador para o professor estar sempre a chamar a atenção no secundário, em que já estamos a falar de miúdos até mais crescidos, e, portanto, que esperemos que tenham outro sentido de responsabilidade, mas que é extremamente perturbador para o professor estar sempre a chamar a atenção, ou vou tirar o telemóvel, ou pôr uma caixinha onde entregam os telemóveis à entrada. Acho que isso tudo não faz muito sentido e que não tem o efeito pretendido, porque é aquele professor que exige, depois há esta diferenciação. Porque o professor de História exige que nós deixemos o telemóvel, a professora de Geografia não se importa, a professora de Português, e, portanto, quando deixamos no arbítrio de cada um a definição da regra, também não é bom para o aluno perceber porque é que nos sítios pode, ou numas situações pode e noutra não pode. E, portanto, eu particularmente acho que aqui temos que ter em termos de escolas, ter esta discussão, este debate, esta ponderação e definir a adoção de uma regra. E eu até dizia, na aula, a professora dizia-me assim, não, porque não é permitido o uso dos telemóveis de escola.
Perdão, não é permitido o uso do telemóvel na sala de aula, em contexto de aula. Eu disse, então, mas olha, porque é que não afixam isso mesmo na sala? Quer dizer, para que não seja o professor que está ali à frente dos alunos, porque é que isso não está afixado? Proibido ou interdito o uso do telemóvel na sala de aula. Não tem mal. É uma informação que reforça aquela que é a regra e que vai seguramente beneficiar a dinâmica da aula e da aprendizagem do aluno. Essa é uma questão. Depois, quando eu vejo também o uso do telemóvel em contexto fora da sala de aula, eu estou-me a reportar sempre ao espaço de escola e da aprendizagem, porque também acho que em casa também temos que ter algumas regras de limitação de espaços, não é? Portanto, a pausa do ecrã também, obviamente, em casa, mas agora, e porque isto tinha a ver com estas inquietações pedagógicas, estou a partilhar um bocadinho a minha inquietação enquanto mãe face aos professores. Esta questão, quando eu chego à escola, e agora há 2 dias fui à escola da minha filha aqui em Santo André, estavam 4 jovens, seguramente 16, 17 anos, todos sentados em linha e todos baixos, agarrados ao seu telemóvel. Eu até me apetecia tirar uma fotografia mesmo, de tal maneira expressiva dos tempos, não é? Porque eram ali 4 jovens que, no meu tempo, não é? Estariam era a conversar uns com os outros e a fazermos qualquer outro tipo de interesse que não era exclusivo, individual, solitário até, porque apesar desta pretensa enorme, porque aquilo que mais importa para os miúdos, daquilo que eu vejo, é terem muitos likes e terem muitos seguidores, não é? No Instagram. Quanto maior o número de seguidores, mais popular a pessoa se torna e afinal está tão sozinha, tão isolada, porque não conversa, não toca em ninguém, não expressa uma série de sentimentos e de emoções que só são físicas e presenciais, que têm que ser vividas, que não se podem partilhar pela aquela imagem. E fiquei muito preocupada também com isto, ou seja, na sala de aula não há telemóvel, mas depois, imaginemos, mas depois haverá no espaço do contexto do recreio, das pausas, dos intervalos. E de facto, há muita coisa que se está a perder por esta falta de convívio, por esta falta de contacto, por esta falta de partilha, por esta dificuldade da expressão até na oralidade, como digo, porque estamos a deturpar a linguagem e a diminuir o vocabulário, e esta falta de partilha é também qualquer coisa que me inquieta por aquilo que depois não os inquieta para outros desafios, quer profissionais, quer sociais. Falava há dias com os meus filhos a propósito da questão da guerra em Gaza, da invasão, dos ataques em Israel e Teherão, e eles olhavam para mim como se de facto aquilo fosse qualquer coisa muito, muito, muito distante, a que não tinham que dar qualquer tipo de atenção, porque, pronto, o que interessa é tocar no ecrã e descer mais uma história. Eu acho que isto está a formar aqui uma geração que acaba por ser uma geração que, por um lado, tem acesso a muita informação como nós nunca tivemos, mas que não sabe utilizar depois esta informação, controlada seguramente pelos algoritmos e por estas dependências de interesses que geram, e que eu digo isso aos meus filhos, é um desperdício aquilo que estão a fazer e que nós não podemos pactuar convosco, porque de facto ter acesso a tanta informação, ter acesso a um mundo inteiro num ecrãzinho, quando nós não tínhamos, e não utilizá-lo melhor, deixa-me profundamente preocupada. Só para concluir agora nesta fase, Joana, só partilhar o seguinte. Há dias eu queria muito ir ver uma exposição de fotografia que estava em Cascais, de um fotógrafo americano, que durante vários anos fotografou as mesmas irmãs, portanto, ele era casado, tinha 3 ou 4, a mulher tinha 3 ou 4 irmãs, e todos os anos, naquele dia, ele fotografou aquelas irmãs, e portanto via-se o processo do envelhecimento. E eu achei isto muito interessante e queria muito ir ver esta exposição. A exposição depois abordava outras temáticas do fotógrafo, designadamente o contexto do isolamento social, de idosos em lar, tudo nos Estados Unidos, idosos em lar, o envelhecimento físico, portanto, fotografias muito, muito fortes, muito impactantes do ponto de vista visual. A minha filha primeiro disse-me que queria ir, depois de manhã, quando acordou, já não queria ir, enfim, lá insisti, lá fiz aquela manipulação de mãe, anda lá com a mamãe e tal, e ela foi, muito contrariada e com o seu telemóvel no carro, mas foi. Mas no final da exposição ela disse, mãe, eu até gostei mesmo muito de vir. Portanto, eu fiquei muito satisfeita porque, de facto, ainda conseguimos
vencer os telemóveis e os ecrãs e chamá-los à realidade. E ela disse-me: gostei muito de ver as fotografias, houve algumas fotografias que eram muito duras, foi os termos que ela utilizou, mas gostei de ver este mundo da América. Portanto, acho que conseguiremos ainda dar a volta, mas é um momento muito desafiante para os pais e para as famílias e, naturalmente, para os professores. Era isto que eu gostava aqui de partilhar. Obrigado, Madalena. E depois desta primeira volta de intervenções, abrimos um espaço de questões, aspectos que gostassem de focar, pedindo a que fossem relativamente sucintos, porque porque é importante voltarmos a ouvir os nossos convidados sobre as questões que levantarem. Podem recorrer a levantar a mãozinha no reagir. Escrever no chat. A Diana Medeiro levantou o braço e eu vou-lhe passar a palavra. A mão. Diana, faz favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Joana. Eu queria só fazer, visto que ninguém avançou, é só fazer aqui um desabafo agora como mãe de uma menina com quase 7 anos e de um menino com quase 4. Realmente aqui a minha ansiedade prende-se muitas vezes. Eles não têm telemóveis nem tablets pela idade, mas o que acontece é que quando nos juntamos com colegas ou familiares que disponibilizam para os filhos com a mesma idade, isto torna-se aqui um problema. Porque estamos todos na mesa e há questões como porque é que ele tem e eu não tenho, e é aí onde surgem os maiores problemas. Pronto, é só para partilhar esta ansiedade agora como mãe, e pronto. Não tens Joana, som, Joana. estás sem som, Joana. Desculpem, agora sou eu que estou sem som. Ani, pode falar, obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito as intervenções, trouxeram aqui questões fantásticas. Olá, Madalena, há tantos anos que não te via, gostei muito de ouvir. Ahm, Esta é uma questão que me preocupa muito, pelos netos, pela dependência que vejo cada vez mais existir, e gostava de trazer aqui hoje hoje tivemos a entrevistar jovens dirigentes associativos do ensino superior, dois, e disseram-me, e eles disseram-nos, e fui eu e a Maria Emília Badrote Santos, duas questões a propósito dos ecrãs que me impressionaram muito. Uma aluna disse-nos: foi preciso o apagão para nós nos questionarmos sobre o que andamos a fazer na vida, porque de repente conversámos uns com os outros, utilizámos de outra maneira o nosso tempo. Isto impressionou-me um bocado. O rapaz, o dirigente associativo, disse outra coisa que também é muito impressionante e que, no fundo, é uma questão que eu dirijo à professora, que é: esta escola não pode continuar a ser o que é, porque nós já ouvimos quase tudo lá fora. O que precisamos é de saber questionar, saber interrogar as coisas, a vida, a informação. E de facto, eu acho que nós andamos todos aqui muito distraídos, porque a escola não serve, a organização da escola não serve. Eu vejo esta professora fantástica que cumprimento e que faz aqui e que faz um esforço, mas tem que se repensar o currículo, tem que se repensar este tempo todo, tem que se pensar estas transições que os alunos fazem entre aulas a correr e que, no fundo, acho que isto não pode continuar assim. E a outra questão, e já me calo, é
Eu tenho ouvido muitas histórias dramáticas de mães, e não é só aqui em França, de tentativas de suicídios, que já foram aqui falados, e tem muito a ver, por exemplo, com bullying através dos telemóveis, das redes sociais. E eu acho que a escola também é responsável. Se é preciso mais tempo para cuidar das pessoas, das relações entre as pessoas, então arranje-se este tempo, porque não podemos continuar por este caminho. Este caminho é de facto muito. Ficamos muito satisfeitos com as notas ótimas nos exames, mas isto não está a funcionar. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Que alertas é que podemos colocar às escolas? E o professor Dias Figueiredo levantou aqui esta questão muito importante. Como é que nós podemos explicar às pessoas quão manipulados são? E isto é uma responsabilidade da escola. A minha última palavra é responsabilidade. A professora disse, é verdade, a comunidade tem que ser a comunidade, e todos, e os pais, e todos, mas há aqui uma responsabilidade da escola pelas aprendizagens, pelo cuidar, pela saúde mental. Nós não podemos continuar distraídos. Obrigada. E obrigada a todos. Fantástico. Obrigada, Ani. Obrigada, Ani. Ana Boavida? Bem, obrigada também pelas ótimas intervenções das pessoas, das três pessoas. E há aqui há duas perguntas que eu queria fazer. Uma delas tem a ver com a Madalena Alves Pereira já se pronunciou sobre isso, pelo menos penso que tem a sua opinião sobre o assunto, que é sobre a questão de proibição ou de regras de uso de telemóveis, de ecrãs, de smartphones, quando eu falo em telemóveis, nas escolas. Eu gostaria de ouvir a opinião quer do professor António Dias de Figueiredo, quer da professora, que agora não me lembro o nome. Helena Pereira, exatamente, da Helena Pereira. Porque é assim, ontem em conversa com uma amiga, nós dizíamos fruto proibido é o mais apetecido, e nós sabemos que é verdade. Por outro lado, é inegável que a exposição excessiva de jovens e de crianças a ecrãs tem efeitos perversos que estão aqui mais que evidentes. Pronto. Concordo que é necessário alertar os jovens, e acho muito boa ideia alertar os jovens para os mecanismos de persuasão, que falou o professor António Dias de Figueiredo. Alertar crianças para mecanismos alertar crianças para mecanismos de persuasão é muito mais complicado. Eu agora estou aqui a falar enquanto avó. De qualquer modo, é imprescindível que nós possamos proteger as crianças desses efeitos perversos, sobretudo numa época em que o exercício da parentalidade é muito mais permeado pela culpa do que era há uns anos atrás. Será que eu estou a deixar o meu filho demasiado tempo no telemóvel? Será que eu devo proibir? Portanto, de algum modo, os pais também têm que ser protegidos, entre aspas, dessa cultura de culpabilização. Portanto, há aqui uma série de aspectos que são complicados de gerir. O que é que se pode fazer para proteger os pais dessa cultura de culpa? É verdade aquilo que a Diana disse, eu também já assisti várias vezes a isto. Do meu neto não deixam ter telemóvel e aquilo é uma exigência muito grande. Pronto, é só isto que já falei demais. É a opinião e depois como é que se pode proteger? O que é que se pode fazer? Pronto, até nada. Vá, já obrigada, Ana. Há mais duas pessoas inscritas, a que eu vou naturalmente dar a palavra, mas a que pedia que colocassem questões ou intervenções curtas, de forma a ainda termos espaço para ouvir as reações dos nossos convidados. Mariana Carvalho, por favor.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Mariana Carvalho e sou presidente da CONFAP, da Confederação Nacional das Associações de Pais, e, portanto, também estou aqui em representação dos pais. Antes de mais, agradecer esta tertúlia e dizer-vos que é uma preocupação também da CONFAP e dos pais, naturalmente, claro que a níveis diferentes, porque bem sabemos que dentro dos pais encarregados de educação e mesmo das profissões há preocupações distintas, mas nós queremos de facto acompanhar os nossos filhos e esta é uma preocupação, seja de redes sociais, seja de inteligência artificial, e o uso da tecnologia é sem dúvida aquilo que nos temos debatido nos últimos tempos também, uma das preocupações. E preocupações, porque muito se fala também em proibir, mas acima de tudo eu acredito por um lado no exemplo, não é? No exemplo que nós, enquanto sociedade, enquanto adultos, enquanto pais encarregados de educação, enquanto profissionais, enquanto comunidade também, que exemplo estamos a dar aos nossos filhos, e é muito importante olharmos para nós próprios, não é? E responsabilizarmos todos em comunidade educativa do exemplo que nós damos. A culpa, e agradeço aqui a colega Ana por falar na culpa, porque de facto hoje em dia é extremamente difícil ser pai, mãe, mas também professor e portanto, as nossas vidas estão cada vez mais difíceis. Mas o que eu também queria comentar era exatamente este sentido de ensinar, de explicar, de sensibilizar, porque se nós de facto nos formos a retirar exclusivamente ou proibir, aquilo que nós estamos a fazer é mais uma vez proibir mais alguma coisa, porque aquilo que nós vamos verificando nos nossos dias, nas nossas escolas, é que é proibido os nossos filhos na escola, os nossos alunos correrem nos recreios. É proibido jogarem à bola, é proibido saltarem à corda. E, portanto, aquilo que nós vamos percebendo é qual é o objetivo, não é? Ora bem, nós queremos, de facto, crianças e jovens que brinquem, que socializem, que subam às árvores, até que se magoem no sentido da brincadeira, no sentido bom da palavra, e não que se magoem e vão para o hospital no mau sentido. E que não nos deem preocupações, mas de facto nós queremos isso, nós temos que exigir de facto que as nossas crianças brinquem, mas elas também fazem muito barulho, não é? E portanto, muitas das vezes o telemóvel também é utilizado na escola para manter os nossos filhos quietos e calados. E portanto, é um desafio muito grande nós conseguirmos conviver com a tecnologia, temos que os ensinar a conviver, mas que hajam também momentos em que estamos parados, porque hoje em dia não sabemos estar sem fazer nada, muitas vezes até temos vergonha de estar quietos, a aguardar uma consulta, e vamos para o telemóvel. E, portanto, é essencial nós nos sensibilizarmos e pensarmos naquilo que nós pretendemos, que é exatamente fomentar os espaços de brincadeira, os espaços de partilha, e não, digamos, retirar ou proibir. Obrigada, Mariana. Obrigada. Ana Pessoa, o mais sintético possível, Ana, por favor. Podes tirar o som, se faz favor. Muito obrigada a todos também pelas intervenções. A Joana põe esta questão com toda a questão, porque eu costumo às vezes ser um bocadinho mais longa, mas eu prometo que vou ser rápida. E assim, eu queria agradecer em primeiro lugar as intervenções, é um tema mesmo muito atual, não é? Por outro lado, eu só queria fazer uma pergunta no final, mas que é, e depois já lá vou, é uma coisa muito rápida, é o seguinte: nós estamos num mundo neoliberal todo globalizado, em que a economia não conhece fronteiras e em que a tecnologia pela primeira vez se aliou ao poder político de uma forma brutal. E isto que relação tem com as sociedades democráticas? E o problema aqui que se me põe é este sistema educativo que nós temos e que papel é que a escola tem. Para que é que serve a escola? É para tomar conta dos miúdos enquanto os pais vão trabalhar ou é para fazer outras coisas que também é preciso fazer? Portanto, esta é uma das questões. A outra também, por exemplo, é nós cada vez estamos a viver menos uns com os outros, porque na verdade carrega-se no telemóvel, recebemos comida em casa, recebemos as compras, cada vez se fala menos com as pessoas, as cidades têm cada vez menos espaço de nos encontrarmos uns com os outros, de classes diferentes, por exemplo, e de percursos diferentes, mas também, eu não sei se só agora é que nós não sabemos utilizar esses recursos. Como a professora que está aqui a falar, eu também sou de História e nós temos um problema que é, quando a televisão começou há 68 anos em Portugal,
ninguém tinha literacia mediática para trabalhar a televisão e ainda hoje não se tem. Por exemplo, eu pergunto qual é o critério dos políticos que são chamados a comentar, quem são os comentadores, de que lado é que falam, etc. E esta relação é com a literacia mediática também tem que se ligar a esta digital, que é muito complicada, e como é que nós o fazemos? Finalmente, a questão, por exemplo, eu lembro da minha filha me pedir para deixar ver as telenovelas porque as amigas viam e elas não viam, portanto isto era a televisão, ainda não tínhamos o telemóvel, havia de vir mais tarde, não é? Por outro lado, a questão, eu para mim acho que o uso do telemóvel é fundamental, porque pela proibição não acredito, é uma questão de fé que eu não tenho, mas não acredito que seja fundamental proibir os telemóveis, etc. Porque se vamos proibir, eu agora vou ver todos os miúdos das secundárias a sair cá para fora nos intervalos, porque na verdade não podem ter, se não puderem ter, não é o secundário, não é? Mas até ao terceiro ciclo, se não puderem ter os telemóveis como eles, vêm cá para fora. Eu também estou habituada a que os pais, no ensino superior, interrompam aulas porque telefonam para os filhos a saber onde é que estão. Portanto, esta questão, como aqui se colocava, a Madalena colocava isto, da família também entrar, agora a minha questão é, não podemos ficar só nesta constatação e na indignação. Aliás, há autores, como aqui já foram referidos, o Demerguet e outros, não é? A nossa questão é como é que nós, cada um, podemos agir? Porque agir para tudo não dá. Ficamos cansados a pensar onde é que vamos intervir, é uma batalha de disparar para todo lado. Então é como é que a pouco e pouco podemos fazer isto? E em que sítio, na escola, na família, na sociedade, como é que podemos contribuir para estas situações? Não estarem mais. Peço desculpa. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Finalmente, vou dar a palavra ao José Figueiredo, que se inscreveu, e eu peço, e antes de voltar a passar a palavra às restantes pessoas, peço que seja muito curto, porque estamos com o tempo contado. Obrigada. Muito curto, muito curto. Eu suponho que a escola é um proxy social e, como tal, deve ser aproveitada em mais vertentes do que as aulas, não é? Eu estou convencido que se experimentarem brincadeiras e coreografias nos intervalos e nos espaços comuns, nós poderíamos criar uma cultura de convivência que não temos. Portanto, isso muitas vezes foge ao espaço das próprias aulas e à pedagogia dos próprios professores, mas suponho que seria uma coisa na qual se deveria investir. Muito obrigado. Joana, está sem som. Só vou pôr uma coisinha aqui na Ok. Obrigada pela sua. Obrigada e obrigada pela questão. Eu vou juntar aqui dois aspectos àqueles que foram aqui levantados e antes de passar a palavra aos nossos convidados. Um deles tem a ver com uma reação do anúncio do atual governo em relação à intenção de proibir os telemóveis no primeiro e no segundo ciclo, que foi contestada por algumas pessoas, nomeadamente por um grupo de investigadores que consideram que banir não é o melhor passo, é o caminho mais fácil, mas que isso só vai levar, banir o uso dos telemóveis só vai levar a um uso não supervisionado, o que naturalmente não será a melhor medida a ser considerada. Um outro aspecto é, numa das intervenções de responsáveis da Organização Mundial da Saúde, que reconhece o perigo das redes sociais, identificando os aspectos que aqui até agora todos os nossos convidados partilharam aqui, e que sublinha que os jovens precisam dominar as redes sociais e não deixar que as redes sociais os dominem. Finalmente, um outro comentário, um outro aspecto que gostava também que pudessem comentar os convidados, tem a ver com uma das recomendações do relatório do ano passado da OCDE, relativamente àquilo que se considera que é o empoderamento, aquilo que é importante, é empoderar os jovens, gosto da palavra não, e que é fundamental dar relevo à formação de jovens empoderados. Afirmando, número 1, o papel central da escola neste empoderamento e número 2,
o poder da escolha dos jovens, o que não significa fazer o que os alunos decidem. Como diz no relatório, agora passo a citar, a infância, que a infância é a não adultos, não é? É um momento para aprender assumindo riscos e tendo o espaço para ser livre para cometer erros. A liberdade de fazer isso é uma faceta do empoderamento. Peço agora aos nossos convidados que consigam resumir as suas reflexões a partir dos comentários e das questões que foram colocadas, e vou começar por dar a palavra à Helena. Joana, há uma questão que está no chat. Ai, não vi. Que foi colocada pela Glória, portanto, pela Glória Souza, e que diz que a fábrica de cretinos digitais que a Helena referiu, refere-se a isso, e como podemos refletir sobre os impactos da exposição precoce e excessiva aos ecrãs na educação das crianças e dos jovens, tanto no contexto escolar como familiar. Que aspectos positivos e negativos podem identificar neste processo? Obrigada, Margarida. E obrigada, Glória. Olha bem, então eu se calhar começo exatamente por aí, por este comentário aqui feito no chat, para depois relacionar com as outras questões que foram aqui colocadas e que foram diretamente colocadas em relação ao papel da educação. Em relação ao Dermogé, ele fala aqui na obra dos cretinos digitais, ele diz exatamente quantas horas, para já, diz logo qual é a idade que não deve ser de todo exposta aos ecrãs. E uma criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, diz ele, impensável dar um ecrã. E não é isso que nós vimos socialmente acontecer. Nós vimos muitas vezes em restaurantes os pais a passarem um ecrã para a criança estar entretida enquanto dá a sopa. Portanto, isso é uma coisa que é impensável, e os brinquedos também já passam por aí. Brinquedos de plástico que são telemóveis. Portanto, isso é impensável. Ele diz, nem pensar, se os pais soubessem o que é que estão a fazer em termos de mecanismo cerebral, porque ele diz que isso compromete, para responder a esta questão do chat, ele diz, isto compromete o desenvolvimento cerebral. Se os pais soubessem o que é que estão a fazer, nunca jamais dariam a uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, E mesmo quando ele diz que é possível usar o ecrã, a televisão, por exemplo, tem que ser com supervisão. Nunca uma criança sozinha a ver um vídeo ou um programa de televisão sozinha com 6 anos ou com 7. É com supervisão e muito limitado. E agora, falando das outras questões. Primeiro, eu acho que nós não temos que ter medo, e eu como professora falo assim, não é? E bem, e convicta, há 34 anos que falo assim, mais ou menos, que é, nós não temos que ter medo de impor regras. As regras existem e têm mesmo que existir. Porque uma criança com 14, com 13, com 12, com 10, ainda não sabe, nem tem experiência ainda para poder ela própria entender, não é? Até mesmo a nível cerebral, da sua maturação cerebral, para entender certas coisas. E às vezes eu vejo os pais a falarem com as crianças como se elas, não é, pudessem tomar decisões, não é, sábias e capazes, quando efetivamente o seu córtex pré-frontal ainda não está preparado, e nós sabemos o que é que isso significa. O córtex pré-frontal tem a ver com o planeamento, tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com autocontrolo, que só está mais ou menos, enfim, maduro aos 20 anos, 20 e para lá os 20. Portanto, nós não podemos exigir a um jovem ou a uma criança que tome essas decisões. Portanto, tem que ser o adulto a tomar essas decisões e não ter medo de as tomar. Os pais não podem ter medo. E eu, como professora, vejo muitas vezes que estabeleço as regras, às vezes eles, enfim, questionam, e eu não tenho problemas nenhum de responder e de lhes explicar, mas eles muitas vezes não estão logo a ver o impacto dessa regra, mas mais tarde eles agradecem. Eu tenho muitos alunos no superior que me agradecem a importância e o que se fez no secundário, que eles na altura nem estavam ainda a perceber o impacto que isso ia ter na sua vida futura, nomeadamente a leitura. A leitura é uma coisa que a escola tem que continuar a fazer. E aqui, respondendo à Madalena, e indo um bocadinho na sequência do que a Madalena disse, e muito importante, que é, eu quando mando ler um texto numa aula, eu olho para eles, eu estou a olhar, não é? E verifico que muitos deles não conseguem estar nem 30 segundos a ler um texto. Isso é uma batalha que nós temos que fazer e não podemos abandonar. Não de todo. E eu verifico, porque eu dou aulas aos alunos desde o 10º ao 12º, acompanho os 3 anos e verifico
o crescimento que eles vão tendo ao longo destes 3 anos com regras que são impostas na aula e que eles vão percebendo essas regras e vão percebendo o impacto positivo que essas regras têm. Portanto, nós não temos de ter medo de regrar, não temos de ter medo de estabelecer restrições e regras, porque há uma idade em que eles não se entendem. Agora, eu sou apologista de que, efetivamente, haja uma educação para os ecrãs. Os alunos, e quanto mais, enfim, mais crescidos eles são, mais essa educação para os ecrãs tem que ser feita e eles têm que perceber o que é que está por detrás, não é, da utilização dos ecrãs e como é que isso cria dependência, como é que isso cria perturbações do sono e como é que tudo isso. E quanto mais cedo também melhor, é verdade. Porque, efetivamente, quando eles têm hábitos já instalados, é difícil depois de os combater. Mas por isso é que as famílias têm que lá estar também. Porque uma criança de 6 anos não vai, se calhar, compreender o que eu vou dizer, mas os pais têm que compreender e as famílias têm que ser chamadas à escola. Têm que ser chamadas também a ter uma literacia, porque muitas famílias não o têm por N razões. Não vale a pena estar aqui a descobrir. Agora, qual é a responsabilidade da escola nisto? A responsabilidade da escola também é a responsabilidade dos pais. Somos todos. Por isso é que eu falo em comunidade. Eu, neste momento, estou à frente, não vou também entrar em pormenores, mas estou à frente de vários projetos, nomeadamente um projeto de Ler Mais, Melhor e Com Prazer, que é um projeto de um armário livre, onde todos somos convidados a colocar livros, a levar para casa e a trazer e a trocar, e já está a dar efeitos positivos. Outro, por exemplo, que é o Barreira em Curtas, que é um projeto de capacitação digital. Neste momento estão as escolas todas envolvidas no Barreira, escolas secundárias, em que os alunos são convidados a ter formação digital de cinema e a produzir as suas curtas-metragens e depois, no final, em maio, apresentam as suas curtas-metragens. E isto envolve imensos parceiros. Envolve os arquivos do Barreiro, envolve o Museu Industrial, envolve o Rotary Club do Barreiro, envolve a autarquia. Ou seja, chamar todos, porque efetivamente nós somos uma comunidade. Nós temos que agir como comunidade e não podemos efetivamente achar que o problema é dos professores, a culpa é dos professores, ou a culpa é dos pais, ou a culpa é do... Não, somos todos responsáveis, temos todos que agir, temos todos que efetivamente desenvolver projetos que sejam impactantes, mas também, atenção, não podemos esquecer que aprender exige sacrifício. Aprender exige enorme empenho dos alunos e, por vezes, implica também estarem chateados. Ler uma obra que é complicada, ler os Maias é complicado, pois é, mas nós temos que continuar a batalhar para que os alunos, efetivamente, gostem de ler os Maias, gostem de ler outros livros. E isso abre também muito, não só dos professores, eu falo por mim, eu adoro a minha profissão, desde sempre adoro, sempre quis ser professora, e essa paixão que eu tenho pelo ensino, eu sei que consigo passá-la aos alunos, e isso é extremamente importante. Mas eu também tenho consciência de que as aulas não têm que ser sempre super divertidas, tem que ser sempre uma aventura, que o aluno chega lá e uau, dopamina, uau, não. As aulas muitas vezes têm que ter um momento de reflexão, de silêncio, os alunos têm que perceber que o silêncio é fundamental, têm que perceber que a leitura é fundamental para os capacitar, têm que compreender que efetivamente é isso que lhes vai dar as bases para um ensino superior, para uma profissão, para compreender o mundo, porque a leitura, e o Dermo Mugia também fala nisso, a leitura é do melhor, e então obras literárias melhor ainda, para nós compreendermos e descodificarmos o mundo, para descodificarmos os outros, e pronto, já não falando das relações interpessoais que são fundamentais, debates nas aulas, eu faço muitos debates dentro das minhas aulas, mas isso eu acho que, é assim, a escola também não faz milagres. Portanto, nós temos é que perceber que há métodos tradicionais que continuam a resultar e que têm que continuar a resultar e não estão obsoletos. Há capacitação digital que é nova e tem que ser feita. É a combinação de ambos. É a combinação do digital com o tradicional. Porque abandonar a leitura em silêncio, abandonar a escrita, abandonar aquela... Eu lembro-me quando era miúda que havia alturas nas férias que eu estava chateada. Ai, mas que tédio, mas que chatice, o que é que eu vou fazer? Mas isso também é importante. Estar aborrecido também é importante. Aliás, o tédio é fundamental para a criatividade. Estar aborrecido, nos momentos em que eu estava com tédio, eram os momentos em que eu criava histórias, em que eu criava coisas, em que eu fazia coisas. Portanto, não ter medo disso. A criança não tem que estar cheia de coisas também. Às vezes os pais também abusam e também levam a criança para o karatê, para o piano, para o francês, para o inglês, para o isto, para aquilo. E a criança às tantas também vive completamente saturada com tanta coisa, não é? Portanto, há que saber equilibrar as coisas, há que saber, no fundo, juntar o que vem da tradição. Não é tudo mau. Também agora pensa-se que é tudo mau. Não, nem tudo é mau. Mas também, obviamente, capacitar digitalmente as crianças e fazê-las perceber o que é que está por detrás de tudo. Redes sociais, videojogos, tudo.
Desculpa, Joana. Obrigada, Helena. Desculpa. Madalena, posso pedir a tua intervenção após a... Claro, obrigada. Eu apreciei muito os comentários e que nos fazem sempre refletir, e a começar sobre esta questão da responsabilidade e da responsabilidade da escola. Eu sou completamente de acordo com aquilo que a Helena acabou de dizer. A responsabilidade é de todos nós. A escola, obviamente, e particularmente a escola pública, é o reflexo da comunidade, a um microcosmos, não é? Porque estão lá representados todos aqueles que somos hoje numa comunidade cada vez mais diversa, de origens, de raízes, de tradições, de culturas, do que for. Mas na escola é onde nos encontramos e começamos a encontrar-nos, até os mais pequenos aos mais velhos. E, portanto, eu acho que aqui a responsabilidade tem que ser objetivamente partilhada por todos. Professores, os alunos, os pais dos alunos, que não se podem demitir dessa função, porque também observo muito, particularmente nas reuniões de pais, como os professores estão, o diretor de turma, a explicar todo o enquadramento da turma, da dinâmica, dos problemas que se passam, e que os pais estão permanentemente a apontar o dedo àquilo que foi o comportamento do professor, a atuação do professor, quando não tem nada que ser assim. Ou seja, isto tem que ser, de facto, um trabalho partilhado. A aprendizagem na escola também tem que refletir uma formação de casa relativamente a um comportamento que o aluno tem que ter na aula e aquilo que o pai pensa que vai ser a resposta da escola. A escola não pode ser o espaço onde nós despejamos os meninos durante umas horas muito importantes do dia. A escola é, de facto, um espaço de formação e de aprendizagem. E, portanto, eu acho que, como espaço de formação e de aprendizagem em comunidade, com características muito específicas, tem que ter regras de funcionamento, é a minha opinião, naturalmente, que têm que ser explicadas a razão de ser. E isso tem a ver também com a minha formação jurídica. Eu vivo com regras e percebo porque é que cada regra existe. Não é? Se eu disser só não podes ter o telemóvel, com certeza que o fruto proibido é o mais apetecido e aí vamos nós. Mas eu tenho que explicar porque é que não podes ter o telemóvel, até utilizando todo este conhecimento, e hoje foi muito importante também ouvir todos, todo este conhecimento relativamente à capacitação digital que tem que existir por parte de quem está a lecionar, por parte de quem é pai dos alunos e pode perceber porque é que aquela regra está a ser imposta. Para que, de facto, esta questão da responsabilidade não seja uma responsabilidade nem da culpa, nem do sobrecarregar uma parte, digamos, dos envolvidos, mas seja algo em que todos sejamos empenhados em resolver o uso excessivo, a ocupação excessiva do tempo do ecrã, vai-nos retirar, por exemplo, este silêncio, que a Helena falava e outros falavam, que é muito importante, o silêncio também para a reflexão e para a aprendizagem, para a observação. É de facto isto, observemos da próxima vez que formos ao médico ou que estivermos na fila para ser atendidos, a quantidade de pessoas que vão estar no telemóvel, adultos, pais, não são as crianças. E, portanto, já estão a dar esse exemplo. E aquilo que nós temos que dar é o exemplo de observar, de sorrir, de conversar, de conviver, porque também nós não o estamos a fazer no nosso dia-a-dia. E são esses exemplos que os X têm. Portanto, eu julgo que, e hoje para mim a grande mensagem que retirava de facto é a importância desta capacitação digital, desta compreensão do fenómeno para poder ser explicado, para que a adesão à regra, porque é necessário, a regra não punitiva, mas a regra para regular a convivência entre todos e o aproveitamento positivo para todos. Portanto, não me vejam aqui como estar a perseguir alguém porque utiliza telemóveis. É necessário utilizá-los convenientemente, e também tem um lado de distração, mas tem que ter um lado de comunicação e de informação, e portanto nessa medida aprendi muito hoje, e portanto obrigada Joana pelo desafio, obrigada a todos. A minha inquietação familiar ficou de alguma forma muito enriquecida e mais positivamente inquieta, se percebem a minha afirmação. Portanto, estou muito positiva por isso. Muito obrigada. Finalmente, vou dar a palavra ao professor António Dias de Figueiredo, mas permitam-me que chame a atenção para uma mensagem que não sei se o professor quer reagir em relação a ela ou não, que está no chat, de Teresa Pombo, em que, além de partilhar uma reflexão sobre ligar o analógico ao digital e aproveitar o uso digital para formar para os média,
testemunha o que aconteceu na sua escola, em que não é permitido o uso dos telemóveis no espaço, pelo que eu percebo, nos recreios, digamos. Portanto, Sim, sim, professora, exatamente. as crianças brincam mais e, portanto, está aqui no chat o testemunho da experiência dela, para o qual eu chamo a atenção. E, finalmente, antes de terminar, agradeço a palavra, dou a palavra ao professor António Dias de Figueiredo. Há pouco a Joana falou na emancipação. E eu estava a pensar, emancipação, pensa-se em emancipação, pensa-se em Paulo Freire. Ora bom, que uso é que o Paulo Freire fazia da emancipação? No fundo, a emancipação, segundo o Paulo Freire, construía-se ele falava em alfabetismo, mas podemos dizer na literacia, no fundo. Porquê que era preciso a alfabetização para libertar? Porquê que era importante a emancipação? Para dar liberdade às pessoas que estavam numa situação de dependência. Portanto, na altura, quem estava em situações de dependência eram as pessoas pobres, eram as pessoas ignorantes, e o que o Paulo Freire dizia é: têm que aprender, porque se aprenderem, vocês conseguem construir o vosso futuro e conseguem construir um mundo melhor. Ora bom, o problema que nós temos agora é exatamente o mesmo. A dependência simplesmente não é porque as pessoas são pobres, estão empobrecidas porque estão a ser manipuladas. Mas a dependência é muito semelhante. Os jovens dos nossos dias são imensamente dependentes. Aliás, como alertava o Jonathan Haig, não é só por causa das redes sociais, é também por causa da influência dos pais, que os obriga ao presencial e portanto, que resolve de uma maneira errada a imposição que faz de os ter presentes. Em vez de construírem de uma maneira atraente a sua presença, não, assumem um papel muitas vezes de helicóptero que anda atrás das crianças e acaba por ter os efeitos que o Jonathan Hay acentua. Portanto, eu acho que o grande problema, eu penso que a doutora Maria Emília está aí, ela sabe que eu sou muito insistente. Para mim, o problema fundamental da educação não é conhecimento. É claro que o conhecimento é muito importante, mas o problema é a emancipação. Quem não se emancipar à custa da educação está perdido. E neste mundo de hoje está mais perdido. Portanto, aquilo que eu defendo, em primeiro lugar, é uma cultura de emancipação. Uma cultura assumida por todos nós. A responsabilidade é de nós todos. É de nós todos. Portanto, inclusivamente todos inclusivamente, como dizia o Noam Chomsky, é uma responsabilidade dos intelectuais. Eu não percebo como é que, por exemplo, muitos filósofos não aparecem a pronunciar sobre estas questões. Portanto, um aspecto que eu acho fundamental todos nós lutarmos é por uma cultura de emancipação. E isso implica lutar também por uma escola de emancipação. Nós não temos uma escola de emancipação. Nós usamos pedagogias predominantemente expositivas e que levam à conformidade e levam à dependência. Nós não estamos a criar uma escola para a emancipação. Nós temos que começar a reciclar as nossas pedagogias. Obviamente não vamos acabar com a exposição é indispensável, mas temos que ir para além da exposição, porque com esta escola nós não vamos resolver o problema que está. Aliás, eu tinha esperança que a Covid ajudasse a resolver esse problema. Eu já nessa altura defendia que se a Covid tivesse sido encarada com mais preocupação com a emancipação, provavelmente já se tinham feito alterações que ainda não aconteceram. Mas agora eu penso que não há volta a dar-lhe. Eu estou convencido que agora ou nós tornamos os nossos alunos mais independentes ou tornamos-los completamente dependentes. Portanto, antes de mais, uma cultura de emancipação. Depois, uma cultura de responsabilidade. Nós falamos e tal
nas ansiedades que se criam, mas há muitos pais que são os primeiros a dar um mau exemplo, exemplos não só pela maneira como usam os telemóveis ou o acesso às redes ou às redes sociais, mas também pelo todo o enquadramento que dão à sua ação educativa junto dos filhos. Inclusivamente, a pouca atenção que dão aos filhos e que deviam e que substituem por entretenimentos que dão aos filhos para os libertar. E depois há um outro aspecto importante que eu considero que é uma cultura de resistência. Nós temos que resistir. Isto é muito sério. Este efeito das redes sociais é desesperante. Se nós analisarmos com atenção o que está a acontecer, o que vai acontecer, vai ser um desastre. E, portanto, nós temos que assumir a responsabilidade já todos outra vez. Portanto, cultura de emancipação para ver se vamos a tempo de pôr os nossos jovens a emancipar-se e a lutar por eles. Depois, cultura da responsabilidade. Assumir que a responsabilidade é nossa, de todos nós, como pais, como intelectuais, como professores, a responsabilidade como políticos, a responsabilidade é nossa. Aliás, o problema é essencialmente um problema político. E depois, cultura de resistência. Nós temos que resistir. Nós não podemos ceder. Temos que resistir. E, obviamente, temos que juntar estas coisas todas. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Penso que quero agradecer a todos, naturalmente, em primeiro lugar, aos nossos convidados que partilharam aqui as suas reflexões e que penso que nos deram imensos aspectos para refletir, para agir. E como diz o professor, esta forma como o professor Dias Figueiredo acabou em relação à emancipação, à cultura de responsabilidade e à resistência, penso que é uma mensagem final que prespassou ao longo aqui deste debate e que foi tão bem resumido pelo professor. Agradeço a todos a vossa participação e o facto de termos mais ou menos cumprido um horário decente para terminarmos esta tertúlia. Obrigada. Obrigada. Eu não sei se posso dizer qualquer coisa ou sequer se me ouvem. Mas Obrigado, Joana. Estamos a ouvir. Então, queria agradecer muito a todos também, à Joana, claro, ao António e sobretudo por esta intervenção final excelente que gostaria de fazer minha, era hora, e que creio que, pronto, que foi muito importante para terminar, e às duas professoras e à mãe, mas gostava só de dizer que, como sabem, eu tive muita... Ai, perdão, que horror este telemóvel. Tive muita... Trabalhei um bocado na literacia mediática, na educação para os média e tal, e às vezes parece-me que dramatizamos demais. Eu sei que isto não é muito... Não devia dizer isto, mas a sensação, porque me lembro que também era naquela altura se dramatizava tanto a dependência dos ecrãs, mas dos ecrãs televisivos, não é? Das telenovelas, daquilo tudo. E hoje parece que já não existe. A violência, o que se falou na a influência, o impacto da violência dos desenhos animados sobre as crianças e tal. E hoje parece que tudo isso desapareceu, porque apareceram estes novos instrumentos fantásticos ao mesmo tempo, não é? É uma coisa fantástica. A nossa vida está toda dependente deles. E o que eu me lembrava era também, quando tratávamos disso da literacia mediática, que havia muitas sugestões, por exemplo, no sentido da responsabilização dos próprios. No sentido da responsabilização dos próprios, dos próprios jovens e das próprias crianças, por exemplo, o tomarem nota do tempo que estavam ligados à televisão, o tomarem nota do que é que tinham visto, quer dizer, fazê-los também refletir um bocado sobre o que faziam e o que é que isso lhes trazia ou não. E penso que se calhar também devíamos passar para essa fase de pensar o que é que podemos trabalhar, além da questão das dependências e das manipulações de que falou.
o professor Dias de Figueiredo, também pensar aquilo que se pode fazer de mais para os consciencializar nessa perspectiva de emancipação, de responsabilidade e de responsabilidade. Obrigada. E pronto, até para uma próxima tertúlia. Obrigada. Obrigada. Adeus, muito obrigada.